Bom dia! Mais um encontro maravilhoso, delicioso de fazer com vocês para a leitura do Clube do Livro, do Poder do Subconsciente. Você que está assistindo na gravação, todos os encontros estão aqui no YouTube. Volte, assista, anote as partes importantes, anote aquilo que você não quer esquecer. É um estudo. É um estudo. Esse livro aqui é a terceira vez que eu estou lendo, dessa vez junto com vocês, e fez muitas coisas grandiosas na minha vida, esse conhecimento. E é muito bom, porque eu estou relembrando também as partes importantes, né? E é natural que ao longo do tempo, se a gente não coloca em prática, não tem a constância, né? A gente vai perdendo ao longo do caminho os hábitos. E assim, eu vou falar para vocês, quando eu li pela primeira vez esse livro, eu comecei a mudar muito a minha forma de pensar, porque eu compreendi o quanto eu estava criando na minha realidade. Aquela frase que tem, eu não sei quem falou, que diz assim, o quão responsável você é pelo caos que está a sua vida, né? Esse caos que está a sua vida, o quanto disso você é responsável por ele. Aí eu passei a entender por que dessa frase, né? Que não adianta eu ficar reclamando, me vitimizando, tudo aquilo que eu estava criando, eu poderia também descriar e fazer diferente, através do que eu pensava sobre tudo isso, do que eu pensava sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus relacionamentos, sobre como as pessoas chegavam, os clientes, o dinheiro, como ele ia embora da minha vida. Então, eu criei muitas coisas, como uma casa melhor para morar, o carro que eu conquistei, tudo eu anotava, fazia visualizações, escrevia cartinhas, né? Escrevia cartinhas, modo de dizer, né? Mas para eu ficar lendo e relendo até eu gravar de uma forma que fizesse sentido para mim e fazer as visualizações à noite. Costumava fazer antes de dormir. Então, eu colocava em prática tudo o que ele propunha, né? Dessa vez eu estou colocando também, principalmente, essa parte de internalizar, da visualização, do poder da oração, da fé, que tudo isso a gente já viu nas outras aulas. Então, eu sugiro fortemente, com muito carinho, que vocês assistam e reassistam sempre que precisarem. E hoje a gente vai fazer a leitura de mais 2 capítulos, que é o capítulo 13 e depois o capítulo 14. E o capítulo 13, que a gente vai começar agora, ele fala sobre o subconsciente e as maravilhas do sono. Se bugar aqui a internet, a Tati está aqui comigo, ela me avisa, tá, Tati? Eu estava vendo o vídeo anterior, teve umas partes assim que dava uma bugada, mas eu estou gravando agora no quarto. E aí é longe do modem, então pode ser que dê uma instabilidade ali no sinal, tá? Mas logo já volta, não é nada assim muito cabuloso. Vamos lá então? Papel e caneta na mão? Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar o descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, os pulmões, todos os órgãos vitais continuam funcionando enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor. Unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque nesse caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Dr. John,
Um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas nesse livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos, discórdias e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa até de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganando a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Eu sempre tive uns momentos assim da minha vida em que eu virava à noite, que eu não dormia. Simplesmente a minha mente virada num caos de um monte de coisas para pensar. Geralmente, a mente focada no futuro, aquela mente com preocupações, tentando encontrar soluções para as coisas, muitas informações de cursos, de livros e situações, desafios que chegavam durante o dia e eu não conseguia dormir. E aí eu também não me forçava a dormir. Eu dizia, já é 1h da manhã, tá, daqui a pouco eu vou dormir. É 2, 3 horas. Já é 3, 4 horas, nem vou dormir então, vou ficar virada. Várias vezes. Eu achava que tudo bem, sabe? Eu achava que, ok, minha mente está assim, então olha o caos que se instalava no interno e no externo. Porque quando eu me privava do sono, eu não descansava, minha mente ficava mais e mais e mais preocupada, e aí eu não conseguia produzir nada no outro dia. Só um pouquinho, gente. Tá do lado do sofá na sala. Não posso ver agora. Mas estava lá ontem. Dá uma olhadinha lá do lado do sofá. E no outro dia eu acordava, nem acordava, né? No outro dia eu passava o dia horrível, irritada. Daí depois o sono vinha com tudo, não podia dormir porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava de CLT na época, nessa época que eu mais virei à noite, assim. E realmente isso é real. Imagina, né? A noite também é onde o nosso espírito, né? Também faz todas as andanças no astral, né? Aí pensa quando você priva isso, não tem como, tá? Então, hoje ainda eu preciso dar uma melhoradinha, vou dormir um pouquinho mais cedo, para acordar cedo, né? E ter essas, no mínimo, 6 horas por dia, por noite, de sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos do sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book, no livro dos recordes, né? Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos, meu Deus. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais.
Só um pouquinho aqui, só um pouquinho que eu vou dar uma atençãozinha aqui para a dona Ana, tá? Só um pouquinho, Tati. Bora voltar. Ai, ai. Até me descabelei. Vamos lá. O que aconteceu com esse rapaz? Imagina, 11 dias sem dormir. Olha só, vou voltar aqui, tá? Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória. Nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos muito graves. De acordo com... Nossa, tá. Uma frase toda em inglês aqui não é demais para mim. De acordo com o Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas do sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, aquelas famosas piscadinhas. Quem nunca passou por isso, né? Denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem, exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono, porém, os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando o avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos desses segundos de valor inestimável. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou as seguintes palavras: a inteligência criativa da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa prece simples como se fosse uma canção de ninar enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento e recusou. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a nesse sentido. Já aconteceu isso com vocês, gente? De vocês estarem na dúvida de emprego, de viajar naquela data, daí alguma coisa dizia assim, ai, mas não vai aqui, não faz isso. Aí quando você, depois de um tempo,
Ou no mesmo dia você tinha a notícia, né, de que alguma coisa aconteceu, deu um acidente naquele lugar. Isso já aconteceu comigo. E às vezes é difícil, né, a gente, além de escutar o que muitos dizem ser uma intuição, né, ou ser as respostas que a gente pede para o subconsciente, às vezes a gente fica meio tentada a não fazer, né? E seguir o que, mas eu vou ganhar mais em Nova York, sempre quis morar lá, por exemplo, nessa história, né? Em tal lugar, e aí a gente força, faz, e daí dá tudo errado. Café esfria rápido aqui. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existente em mim sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada, dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Que tem isso também, né? Que eu estava falando, a gente recebe muita informação, né? A nossa mente está sempre barulhenta. Aí, quando a gente acalma os pensamentos, por isso que o estado de presença é muito importante, do orar e vigiar é muito importante, da gente estar atento do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, refletir, meditar, enfim, para que a gente consiga se escutar. E a gente pedir também, quando for conversar com o subconsciente, pedindo orientação, que seja de uma forma que a gente perceba e tenha certeza que aquela é a resposta, né? Para que quando ela vir, é isso, tem convicção que essa é a resposta que eu estava procurando, não estou confusa mais, né? É muito certo, assim, eu sinto uma certeza de que é isso. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de adormecer. Na noite seguinte, tive um sonho no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse: leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra, e tudo isso aconteceu não muito tempo depois, no país para o qual eu era convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo, fala-lhe frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei, e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sobre o desfecho de uma pessoa em quem eu confiava e respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma da mãe, que lhe aparece em sonho. Ela lhes diz para ir ou não ir em tal lugar e dá a razão do aviso. Às vezes, o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra da nossa mãe ou de alguma pessoa amada. Paramos, nos viramos, procurando. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. Lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que os mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Não há de estranho no sonho em que nada há de estranho no sonho em que vi manchetes de jornais muito antes dos fatos que mencionava. Esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que provocariam. Todos os seus planos já estão gravados naquele grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de manhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana ou os do próximo mês. E podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos e por clarividentes. Como quem estuda, né, outras formas de falar sobre a mente, sobre o todo, né, que diz que o que está em cima está embaixo, está dentro, está fora, que o todo é mental. Então, se fala muito disso, né? Que quando você pensa em algo, você sonha, você tem uma ideia, isso na mente, no todo, no cosmos, ele já existe. Ele só ainda não foi materializado. E aqui ele quer dizer
que alguns clarividentes, algumas pessoas que fazem premonições, elas, na verdade, têm uma habilidade, uma capacidade de conectar, de pescar essa informação, porque ela já está no todo, ela já está no mental coletivo. E aí elas conseguem acertar, né, adivinhar ou prever o que vai acontecer, tá? Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvermos orar. Aí ele fala que a gente pode mudar através de oração, né, através de mudar esse mental, ideal que fosse coletivo, né, mas nem todo mundo faz, né, ou pensa dessa forma, ou tem até o conhecimento disso, né, mas que a gente pode, através da oração, mudar, tá? Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos e cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio de prece científica, moldar, construir e criar nosso futuro. Aquilo que se semeia, o homem colhe também. Então, também cuidar quando alguém fala alguma coisa assim pra gente, se a gente, né, sei lá, falando numa cartomante, por exemplo, né? Ou, sei lá, tem algumas técnicas dentro da área holística que pode dar uma tendência, né? Passar uma informação, isso tem uma tendência de ser dessa forma, mas não quer dizer que vai ser exatamente assim. A gente pode moldar, modificar aquilo, tá? De acordo com a forma que a gente vai mudar o pensamento, o sentimento e a ação. Tomar um café, que senão vai ficar muito frio, muito gelado. Essa é boa aqui, ó. Com um cochilo ganhou $15.000. Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorte de jornal relatando sobre um indivíduo chamado Ray Hammerstrom, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina, que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação denominada camas de esfriamento. Mas, a despeito dos melhores esforços dos mecânicos, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Ela não funcionava de jeito nenhum. E os engenheiros trabalharam no problema durante vários dias e não conseguiam resolver. E esse rapaz, o Ray, refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu. Certa tarde, deitou-se para um cochilo. Caiu no sono, ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo, teve um sonho, no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar, fez um esboço do novo desenho, seguindo a orientação do sonho. Esse cochilo visionário rendeu a ele uma gratificação de $15.000, o maior prêmio que a empresa já dera ao empregado por uma ideia. O doutor H.V. Helprecht, eminente professor de assírio da Universidade da Pensilvânia, conta em suas memórias uma experiência extraordinária. Certa noite de sábado, eu me sentia muito cansado, tentado em vão decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata que se pensava pertencerem a anéis que haviam sido usados por babilônios. Isso tirou o sono dele. Estava tentando decifrar 2 pequenos fragmentos lá de ágata. E daí, o que ele fez? Por volta da meia-noite, cansado, exausto, fui dormir e tive o notável sonho seguinte. Um alto e magro sacerdote de Nippur, de uns 40 anos, levou-me à câmara do tesouro do templo, um aposento pequeno, de teto baixo, sem janelas, com pedaços de ágata e lápis lazuli espalhados pelo chão. Nesse local, ele se dirigiu a mim nas seguintes palavras: os 2 fragmentos que o senhor discutiu separadamente nas páginas 22 e 26 formavam um par, não um anel. Os 2 primeiros anéis serviam como brincos na estátua do Deus. Os 2 fragmentos que estão em seu poder são partes deles. Se reunir os 2, vai obter confirmação de minhas palavras. Acordei imediatamente, examinei os fragmentos e, para o meu espanto, tive a confirmação do sonho. O problema fora finalmente resolvido.
O relato demonstra claramente a manifestação criativa da mente subconsciente do professor, que conhecia a solução de todos os problemas. Em um dos seus livros, Robert Louis Stevenson dedica um capítulo inteiro à questão dos sonhos. Ele era uma pessoa que tinha sonhos extraordinariamente vívidos e cultivava o hábito de todas as noites antes de dormir dar instruções específicas à mente subconsciente. Pedia-lhe que inventasse histórias enquanto dormia. Se sua conta bancária estava com saldo baixo, por exemplo, o comando ao subconsciente era alguma coisa como: invente um bom e emocionante romance que seja aceito pelos editores e que me dê um bom dinheiro. A mente subconsciente respondia de forma magnífica. Conta Stevenson. Esses pequenos elfos, as inteligências e poderes do seu subconsciente, podem me contar uma história parte por parte como se fosse um seriado e me manter seu suposto criador, durante todo o tempo em total ignorância do lugar aonde vão chegar. Ou seja, toda noite ele recebia uma parte dessa história como se fosse um capítulo. A parte do meu trabalho realizada enquanto estou acordado, enquanto ele está sabidamente consciente e desperto, não é de modo nenhum necessariamente minha, desde que tudo demonstra que os elfos participam dela mesmo nessas ocasiões. Se você sofre de insônia, já é outra parte, tá? Vai achar muito eficaz a prece seguinte. Repita lenta, tranquila e carinhosamente antes de dormir. Atenção da equipe da insônia. Os dedos de meus pés estão relaxados, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados. Minhas mãos e meus braços estão relaxados, meu pescoço, meu cérebro, meu rosto, meus olhos, toda a minha mente e meu corpo estão relaxados. Por completo e livremente perdoo a todos e sinceramente lhes desejo harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, equilibrado, sereno, calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio se apossa de mim, e uma grande calma aquieta todo o meu ser, enquanto me dou conta da presença divina em mim. Sei que a manifestação de vida e amor me curará. Envolvo-me no manto do amor e adormeço cheio de boa vontade para com todas as pessoas. Durante toda a noite a paz permanecerá comigo, e pela manhã me sentirei transbordante de vida e amor. Um círculo de amor é traçado à minha volta. Não temerei o mal, porque tu estás comigo. Durmo em paz, acordo alegre e, nele vivo, movo-me e tenho todo o meu ser. Vamos ao resumo do capítulo 13, falando das maravilhas do sono. 1. Se você está com medo de não acordar a tempo, sugira ao subconsciente imediatamente antes de dormir a hora exata em que quer acordar e ele fará isso. O subconsciente não precisa de relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Não há difícil demais para o subconsciente. O subconsciente jamais dorme. Está sempre no batente. Ele controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos antes de dormir, e a cura acontecerá com muito maior rapidez. Orientação nos é dada enquanto dormimos, às vezes em sonho. As correntes de cura são liberadas e pela manhã você se sente renovado e rejuvenescido. Quando irritado com os aborrecimentos e conflitos do dia, pare as engrenagens da mente, pense na sabedoria e inteligência da sua mente subconsciente, que está sempre pronta para servir. Essa atitude lhe trará paz, força e confiança. O sono, esse sono, pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono. A pesquisa médica demonstra que, às vezes, a insônia precede os colapsos nervosos. Você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é essencial para a alegria,
e a vida plena. O cérebro cansado sente tanta falta de sono que sacrificará tudo para poder dormir. Muitos motoristas que adormeceram no volante são boas testemunhas desse fato. Pessoas que sofrem de insônia têm memória medíocre e falta de coordenação motora. Ficam tontas, confusas e desorientadas. O sono traz conselhos. Antes de dormir, diga que a inteligência infinita de sua mente subconsciente o orienta e dirige sua vida. Em seguida, espere pela dica que virá, às vezes acordado. Confie inteiramente no subconsciente. Convença-se de que a tendência dele é sempre para a vida. Às vezes, ele responde com um sonho vívido e uma visão à noite. Você pode ser avisado de um perigo no sonho, como aconteceu com o autor deste livro. Seu futuro já está agora em sua mente e tem como origem nos pensamentos e crenças habituais. Afirme que a inteligência infinita o conduz e guia, que todo bem é seu e que seu futuro será maravilhoso. Acredite nesse fato e aceite-o. Espere o melhor, invariavelmente o melhor acontecerá. Se estiver escrevendo um romance, peça de teatro, livro ou trabalhando numa invenção, converse à noite com a mente subconsciente e afirme corajosamente que a sabedoria, inteligência e poder que ela possui estão guiando, dirigindo e revelando a peça, romance, livro ou a solução perfeita, qualquer que seja. Maravilhas acontecerão se você orar dessa forma. E agora, meus amores, que a gente falou sobre a importância de dormir, do quanto o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito precisa desse descanso, mesmo que nada dorme, a mente continua trabalhando, o nosso corpo continua fazendo todos os processos, mas que a gente precisa desse tempo, né, para regenerar tudo. Agora a gente vai entrar para o próximo capítulo. Ficou bem claro aqui para vocês o quanto é importante o sono, o quanto é importante a gente manter o hábito do sono, de pelo menos, ele falou 6 horas, depois falou 8 horas, né? Mas é o mínimo, né? Seriam as 6 horas de sono. E sempre, 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 imagina quanto tempo da nossa vida a gente passa dormindo, o quanto a gente pode ter acesso à nossa mente subconsciente para tudo. Para boas ideias, para criatividade, que nem ele falou ali, ideias, o que for preciso que me renda, que seja aceito pelas pessoas e que me renda um bom dinheiro. A solução para as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus desafios, o apontamento de que direção seguir, fazer ou não fazer alguma coisa, decidir ou não decidir alguma coisa. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, já que a gente dorme tanto. Vamos usar o nosso poder divino e infinito para direcionar a nossa vida da melhor forma possível. Vamos para o capítulo 14. Aqui ele vai falar a mente subconsciente e os problemas matrimoniais. Deixa eu acomodar as minhas coisas. Todos os problemas matrimoniais são causados pela incapacidade dos interessados de compreender devidamente as funções e os poderes da mente. Atritos entre marido e mulher desaparecerão quando cada um deles usar corretamente a lei da mente. Orando juntos, eles permanecem juntos. A meditação sobre ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo sobre um objetivo e plano comuns e o prazer da liberdade pessoal produzem aquele casamento harmonioso, aquela bem-aventurança dois, aquele senso de unicidade em que dois se tornam um. A melhor ocasião de prevenir o divórcio é antes do casamento. Não há nada de errado em querer livrar-se de uma situação insuportável. Mas, para começar, como é que chegamos a essa situação? Não seria melhor dar atenção à causa real dos problemas matrimoniais, chegar realmente à raiz dele? Os problemas de infelicidade, discórdia, separação e divórcio em nada diferem de todos os outros enfrentados por homens e mulheres. Suas origens podem ser encontradas na ignorância do funcionamento e inter-relação entre as mentes consciente e subconsciente. Para ser autêntico, o casamento deve começar sobre uma sólida base espiritual.
Deve ser do coração, e o coração é o cálice do amor. Honestidade, sinceridade e bondade são aspectos do amor. Os cônjuges devem ser inteiramente honestos e sinceros um com o outro. Não há casamento verdadeiro quando um homem casa para satisfazer o próprio ego ou porque quer o dinheiro ou a posição social da esposa. Essa atitude indica falta de sinceridade, honestidade, de verdadeiro amor. Um casamento desses é uma farsa, uma fraude, um baile de máscaras a dois. Se a mulher diz: estou cansada de trabalhar, quero casar porque quero segurança, sua premissa maior é falsa. Ela não usa corretamente as leis da mente. Sua segurança depende de conhecimento da interação entre as mentes consciente e subconsciente e respectiva aplicação. A mulher jamais terá falta de saúde e riqueza se aplicar as técnicas descritas nos capítulos desse livro. A fortuna pode lhe chegar independentemente do marido, dos pais ou de qualquer outra pessoa. Ela não depende do marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa no mundo. A segurança e a paz de espírito surgem quando reconhece os poderes que nela existem e quando usa constante e construtivamente as leis de sua própria mente. Como atrair o marido ideal? Se você estudou os capítulos precedentes, sabe agora como a mente subconsciente funciona. Sabe que tudo que nela gravar será vivenciado no seu mundo externo. Comece agora a gravar no subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se à noite em uma poltrona, feche os olhos, solte-se, relaxe o corpo, fique bem tranquila, passiva, receptiva. Converse com o subconsciente dizendo-lhe: estou atraindo agora para a minha vida o homem honesto, sincero, leal, fiel, de índole pacífica, feliz e próspero. Essas qualidades que admiro estão mergulhando agora em minha mente subconsciente. Enquanto penso nessas características, elas se tornam parte de mim e são assimiladas subconscientemente. Sei que há uma lei de atração irresistível e que ela atrai para mim um homem de acordo com o que eu acredito no subconsciente. Atraio aquilo que sinto ser verdade em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para a paz e a felicidade deste homem. Ele ama meus ideais e eu amo os dele. Ele não quer me mudar, nem eu mudá-lo. Há amor mútuo, liberdade e respeito entre nós. Pratique esse processo de impregnar a mente subconsciente. Em seguida, você terá a alegria de atrair um homem que possui as qualidades e características em que possui. A inteligência subconsciente abrirá um caminho onde vocês se encontrarão de acordo com o fluxo irresistível e constante da mente subconsciente. Desenvolva o forte desejo de dar o melhor de si em amor, dedicação e cooperação. Seja receptiva e essa dádiva de amor que deu à sua mente subconsciente. Agora, temos também a oração para atrair a esposa ideal. Para atrair a companheira para toda a vida que você busca, afirme o seguinte: neste momento, estou atraindo a mulher certa, que está em perfeita harmonia comigo. Essa união é espiritual porque é amor divino, funcionando através da personalidade e de alguém com quem me fundirei perfeitamente. Sei que a essa mulher posso dar amor, luz, paz e alegria. Sinto e acredito que posso lhe tornar a vida plena, completa e maravilhosa. Afirmo agora que ela possui as seguintes qualidades e atributos. É uma pessoa espiritualizada, leal, fiel e sincera, de temperamento harmonioso, pacífico e feliz. Estamos sendo irresistivelmente atraídos um para o outro. Só aquilo que é inerente ao amor, à verdade e à beleza pode fazer parte de minha experiência. Aceito agora a minha companheira ideal.
Enquanto pensa tranquilamente, com profundo interesse nas qualidades e nos atributos que admira na companheira que procura, você constrói na mente o equivalente mental do que quer. Em seguida, as correntes profundas da mente subconsciente reunirão vocês dois segundo a ordem divina. Recentemente, Sheila, uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte: tive 3 maridos e todos eles foram passivos e submissos. Todos dependiam de mim para tomar quaisquer decisões e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homens? Perguntei-lhe se soubera, antes de casar-se pela segunda vez, se o futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Claro que não, respondeu ela enfaticamente. Se tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria querido nada com ele. E o mesmo aconteceu com o terceiro. O problema de Sheila não estava nos homens com quem casou. Era resultado da constituição de sua própria personalidade. Ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraía para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas quando conhecia, descobria que ele não atendia às necessidades reais. Teve, por isso mesmo, que aprender a romper esse molde, adotando o processo certo de orar. Sheila, no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ter o tipo de companheiro que idealizamos, obtemos aquilo em que acreditamos. Para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal, Sheila orou da seguinte maneira: estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu o quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer. Os dons da boa vontade, de um coração alegre, de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo. Dou e recebo. A inteligência divina sabe onde está esse homem e a sabedoria profunda de minha mente está agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro e vamos nos reconhecer imediatamente. Transfira esse pedido ao meu subconsciente que sabe como transformá-lo em realidade e dou graças pela solução perfeita. Todos os dias ela orava dessa maneira, e essa era a primeira coisa que fazia pela manhã e a última antes de deitar-se. Afirmava essas verdades, sabendo e confiando em que, com o uso frequente da mente, obteria o equivalente àquilo que mentalizava e àquilo que buscava. Vários meses se passaram. Sheila saiu muitas vezes com pretendentes e namorados, e teve outros encontros sociais, mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava. E começou a perguntar-se se sua busca não era vã, a questionar, hesitar, duvidar e vacilar. Ela começou a, não está dando certo isso aqui. Nessa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido à sua própria maneira. Não havia nada com que se preocupar. A sentença final no processo de seu divórcio lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduados foi à sua sala e se apresentou. Ele estivera fora da cidade em um congresso médico num dia em que ela fora entrevistada para o cargo. No minuto em que ele entrou, ela teve certeza de que era ele o homem por quem estivera rezando. Aparentemente, ele também soube disso. Em menos de um mês, pediu em casamento. O casamento que se seguiu foi para ambos o ideal de felicidade. Esse médico não tinha nada de passivo ou submisso. Era forte, confiante, sabia o que queria.
Muito respeitado na profissão, ex-atleta universitário, era também um homem profundamente espiritualizado. Sheila teve atendida sua prece porque afirmou mentalmente o que queria, até chegar ao ponto de saturação. Tanto que ela botou, é isso. Em outras palavras, mental e emocionalmente tornou-se una com essa ideia, que se transformou em parte integrante do seu ser. Devo me divorciar? O divórcio é uma questão extremamente individual. Não pode haver uma resposta válida para todos. Para começar, em alguns casos, não deveria ter havido absolutamente casamento. Nem deveria ter havido absolutamente casamento. Em outros, divórcio não é solução. Pode ser certo para um dos cônjuges, mas errado para o outro. Uma pessoa divorciada pode ser muito mais sincera e nobre do que muitos indivíduos casados que vivem uma mentira. Certa vez, por exemplo, fui consultado por uma mulher cujo marido a espancava e a roubava para sustentar seu vício em drogas. Ela fora educada para acreditar que casamento é algo sagrado e para sempre, e que o divórcio, em consequência, é imoral. Expliquei-lhe que o casamento autêntico é o do coração. Se dois corações se combinam harmoniosamente, carinhosamente, sinceramente, esse casamento é ideal. A ação pura do coração e o amor. Aceitando a explicação, ela soube o que devia fazer. No fundo do coração, sabia que não havia lei divina que obrigasse a ser desconsiderada, intimada e espancada, simplesmente porque alguém um dia disse: eu os declaro marido e mulher. Se está em dúvida sobre o que fazer, peça orientação. Saiba que há sempre uma resposta e que você vai recebê-la. Siga o palpite que lhe chega no silêncio da alma. Você o ouve em momentos de tranquilidade. Lembra que a gente falou sobre isso várias vezes também, né? Que a gente escuta essa voz interior, esse poder nosso de respostas, a gente escuta as ideias, as soluções do subconsciente quando a gente está tranquilo, quando a gente está em momentos de tranquilidade. Conversei certa vez com dois jovens, casados havia apenas alguns meses, que já estavam pensando em divórcio. Descobri que o rapaz sentia um medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformaram em obsessão. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher demonstrava-lhe indiferença, mas isso era resultado dos próprios sentimentos do marido. A atmosfera de separação, operando por meio de sua mente, gerou uma condição ou ação de acordo com o molde mental que o gerava. Há uma lei de ação e reação, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente, a reação. O que aconteceu? A esposa abandonou o lar e pediu o divórcio, exatamente o que ele temia e acreditava que ela faria. O divórcio acontece, em primeiro lugar, na mente. Os procedimentos legais vêm depois. Esses dois jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam, debilitam todo o ser. Eles aprenderam, porém, que ódio divide e amor une. Começaram a compreender o que vinham fazendo com a mente. Nenhum dos dois conhecia além da ação mental. Estavam usando mal a mente e atraindo caos e sofrimento. Por sugestão minha, o casal voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Começaram a irradiar amor, paz e boa vontade recíprocos. Individualmente praticavam projetar harmonia, saúde, paz e amor para o outro, e todas as noites alternavam-se na leitura do livro dos Salmos. Como resultado desse esforço sincero da parte de ambos e da impregnação do subconsciente com impulsos benéficos, o casamento está se tornando mais belo para eles a cada dia. Muitas vezes, o motivo das reclamações da esposa é que não consegue atenção. A ânsia legítima de amor e afeição manifesta-se de uma maneira que afasta ainda mais o companheiro. Dê atenção e demonstre apreciação pela esposa. Faça-lhe elogios e exalte os seus muitos pontos fortes. Outro tipo de reclamação reflete o desejo de fazer com que o companheiro se encaixe em um determinado molde. Poucas maneiras são mais rápidas para afastar o companheiro.
Esposas e maridos devem estar de guarda para não se transformarem em coveiros, procurando sempre pequenas falhas e erros no outro. Muito melhor será que deem atenção e elogiem as qualidades positivas e maravilhas do outro. Se começa a ficar emburrado ou mórbido contra a esposa por causa de coisas que ela diz ou fez, o marido está psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos sentidos do adultério é idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo, ou unir-se mentalmente a isso. Quando em silêncio alimenta ressentimento contra a esposa e vive cheio de hostilidade contra ela, o marido comete adultério. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la, protegê-la e respeitá-la todos os dias de sua vida. O homem caladão, amargurado e ressentido, porém, pode também engolir suas observações violentas, controlar a raiva e fazer um grande esforço para ser atencioso, bondoso e delicado. Habilmente pode ignorar as diferenças. Com elogios e esforço mental, pode livrar-se do hábito do antagonismo. Embebendo o subconsciente com pensamentos de paz, harmonia e amor, vai descobrir que viverá melhor não só com a esposa, mas também com todas as outras pessoas em sua vida. Adote uma postura de tolerância e, no fim, encontrará paz e harmonia. É um grande erro discutir seus problemas ou dificuldades matrimoniais com vizinhos e parentes. Vamos supor, por exemplo, vou virar a página aqui. Vamos supor, por exemplo, que a esposa diz a um vizinho: John trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e frequentemente me insulta e maltrata. A esposa está degradando e amesquinhando o marido diante dos olhos de todos com quem conversa. Além disso, enquanto fala, insiste em falar dos defeitos dele, ela cria efetivamente esses estados em si mesma. Quem está pensando e sentindo isso? Ela. E como pensamos e sentimos, assim somos. Parentes, via de regra, dão-nos conselhos errados. O conselho é, em geral, tendencioso e preconceituoso porque nunca é oferecido de forma impessoal. E qualquer conselho recebido que viola a regra áurea, que é também uma lei cósmica, não é bom nem válido. Vale ainda lembrar que até hoje não houve situação de dois seres humanos vivendo sob o mesmo teto, sem choques de temperamento, períodos de mágoa ou tensões. Jamais revele para amigos o lado triste do seu casamento. Mantenha as brigas para si mesma. Evite criticar e condenar o seu parceiro. Não tente mudar sua companheira. O marido jamais deve tentar transformar sua mulher em uma segunda edição de si mesmo. A tentativa indelicada de mudá-la é uma afronta, uma declaração de que ela não vale nada como é. Essas tentativas são sempre contraproducentes e, não raro, acabam destruindo o casamento. Tentar mudar alguém destrói-lhe o orgulho e a autoestima e desperta antagonismo e ressentimento, que talvez sejam fatais para o laço matrimonial. Ajustes são necessários, é claro. Nenhum de nós é perfeito. E isso se aplica também ao casamento. Se der uma boa olhada em sua própria mente e analisar seu caráter e comportamento, você vai encontrar defeitos suficientes para mantê-lo ocupado pelo resto da vida. É verdade. Se pensa, vou transformá-la naquilo que quero, está procurando briga e divórcio, está pedindo por sofrimento e terá que aprender a duras penas que não há ninguém a reformar a não ser você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em oração. Primeiro passo. Jamais leve de um dia para o outro irritações acumuladas causadas por pequenos desapontamentos. Antes de dormir, tenham cuidado de se perdoarem mutuamente por quaisquer palavras grosseiras que disseram para o outro durante o dia. Quando acordar pela manhã, afirme que a inteligência infinita orienta-o em todo o seu comportamento. Envie pensamentos carinhosos de paz, harmonia e amor ao companheiro, a todos os membros da família e a todo o mundo. Segundo passo, dê graças no café da manhã. Dê graças pela comida gostosa, pela sua prosperidade,
por todas as bênçãos que recebeu. Resolva que nenhum problema, preocupação ou discussão vão fazer parte da conversa à mesa. A mesma coisa aplica-se à hora das demais refeições. Diga à sua esposa ou esposo: reconheço tudo o que você faz e lhe envio amor e boa vontade durante todo o dia. Terceiro passo: marido e mulher devem alternar-se em oração todas as noites. Não espere como direito seu certas coisas do cônjuge. Demonstre apreciação e amor. Pense em apreciação e boa vontade, e não em condenação, críticas e reclamações. A maneira de construir um lar perfeito e um casamento feliz consiste em usar os alicerces de amor, beleza, harmonia e respeito mútuo. Fé em Deus em todas as coisas boas. Antes de dormir, leia os Salmos 23, 27 e 91. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus e o 13 da primeira Epístola aos Coríntios, e outros grandes textos da Bíblia. Praticando as verdades que eles contêm, seu casamento será cada vez mais abençoado ao longo dos anos. Agora vamos revisar o capítulo 14, e depois eu vou deixar no grupo, que só quem está participando do grupo no WhatsApp, que recebe o link do Zoom, eu deixo alguns trechos do livro lá também, eu vou deixar lá, tá, Tati? Passe em revista os seus atos. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade no casamento. Rezando cientificamente juntos, vocês permanecem juntos. A melhor ocasião de evitar o divórcio é antes do casamento. Se aprender a orar da maneira certa, atrairá o companheiro certo. Casamento é a união de um homem e uma mulher, ligados pelo amor. Seus corações batem em uníssono e eles se movem para a frente, para cima e para Deus. Casamento algum garante felicidade. Encontramos felicidade pensando nas verdades eternas de Deus e nos valores espirituais da vida. Nesse caso, homem e mulher podem contribuir para a felicidade e alegria recíprocas. Você atrai o companheiro certo pensando nas qualidades e características que admira no homem ou na mulher. Em seguida, a mente subconsciente os aproximará dentro da ordem divina. Você tem que instilar na mente o equivalente do que quer no companheiro. Se quer atrair um companheiro honesto, sincero, carinhoso, você tem que ser honesta, sincera e carinhosa. No casamento, você não é obrigado a repetir erros passados. Quando realmente acreditar que conheceu o tipo de homem ou mulher que idealiza, sua crença se tornará realidade. Acreditar é aceitar alguma coisa como verdade. Agora, mentalmente, aceite o seu companheiro ideal. Não se pergunte como, por quê ou onde vai conhecer o companheiro pelo qual reza. Confie implicitamente na sabedoria da mente subconsciente. Ela tem o poder de realizar aquilo para o qual foi criada. Você não precisa ajudá-la. Você comete adultério quando se entrega a ressentimento, rancor, má vontade e hostilidade contra o seu cônjuge. Está vivendo mentalmente com o erro. Respeite seus laços matrimoniais. Prometo cuidar, amar e respeitar, né, o fulano, durante todos os dias de minha vida. Deixe de projetar padrões de medo ao seu companheiro. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade, e seu casamento se tornará mais belo e mais maravilhoso com a passagem dos anos. Transmitam um ao outro amor, paz e boa vontade. Essas vibrações são captadas pela mente subconsciente, resultando em confiança, afeição e respeito mútuo. O companheiro reclamador está, em geral, querendo atenção e apreciação. Está ansiando por amor e afeição. Elogie e exalte suas boas qualidades. Mostre-lhe que o ama e aprecia. Pessoas que se amam nada fazem que, por pensamento, palavras e atos, revelem diferença ou falta de bondade recíproca. O amor é o que o amor faz. No caso de problemas matrimoniais, procure sempre um aconselhamento especializado. Você não procuraria um marceneiro para distrair um dente, nem deve discutir seus problemas com parentes ou amigos. Se precisa de aconselhamento, procure um profissional. Jamais tente mudar seu marido ou esposa. Essas tentativas são sempre tolas e tendem a destruir o orgulho e a autoestima do companheiro. Além do mais, provocam ressentimento,
que pode ser destrutivo para os laços matrimoniais. Acabe com essa de querer transformar o companheiro em uma segunda edição de si mesmo. Rezem juntos e permanecerão juntos. A prece científica resolve todos os problemas. Imagine a esposa como ela deve ser, alegre, feliz, sadia e bela. Veja seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, carinhoso, harmonioso e bondoso. Mantenha essa imagem mental e vivenciará um casamento feito no céu, que é o sinônimo de harmonia e paz. Muito que bem. 2 capítulos bem interessantes, importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem. Gratidão, Tati, por estar aqui. Gratidão a você que ficou até o final. Deixe aqui nos comentários, me chame, pergunte, coloque suas ideias, participe se você quiser. Tá bom? Então, nos vemos na terça-feira com os próximos capítulos do livro. Fiquem bem. Amo vocês. E até a próxima.